Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aqui no Lagoinha Viva. Aqui quem vos fala é o Sérgio Gandra, repórter e apresentador aqui da casa, e é sempre um prazer entrar na sua casa, aí no seu YouTube, no seu celular, na sua telona aí no seu sofá. Olha, é sempre um prazer para mim e para nós aqui da Rede Super, que há muitos anos segue inspirando você. Mais um conteúdo aqui você confere nesse momento agora do Lagoinha Viva. E se tem Lagoinha Viva, tem conteúdo das antigas. Confere aí e seja abençoado. Deus sempre começa a partir do que temos em nossas mãos. Olhe para suas mãos um instante. Deus sempre começa a partir do que temos em nossas mãos. Muitas vezes nós ficamos assim, esperando uma provisão tão sensacional, ou um dom tão extraordinário para avançarmos diante de Deus. Mas a bênção de Deus começa, ou seja, Deus pega as coisas simples, aparentemente assim tão insignificantes, e as usa de uma maneira sobrenatural. Alguns esperam alguma coisa assim, como que se fosse uma espada flamejante, ou algo assim, tão sobrenatural, ou que viesse um anjo tão grande. Não, quase sempre isso não acontecerá. Deus usará o que está em suas mãos, como usou o que estava nas mãos de Moisés. Então vamos ler em Êxodo, capítulo 4, o versículo 2. Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, a partir do verso 2. Antes do Senhor enviar Moisés a Faraó, o Senhor Deus fez uma pergunta a Moisés. Êxodo 4, verso 2 diz: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão ou uma vara. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Verso 2, perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Olhe para o irmão que está ao seu lado e faça essa pergunta: que é isso que tem nas mãos? Pergunte para o outro: que é isso que tens nas mãos? Outra vez: que é isso que tem nas mãos? Vamos assentar. Imagine você quando Moisés ouve do Senhor, o próprio Deus que criou todas as coisas, faz essa pergunta tão direta para Moisés: Moisés, que é isso que tens nas mãos? Moisés, ao ouvir essa pergunta, ele era pastor de ovelhas, ele tinha nas mãos uma vara, um bordão. 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas, ele tinha uma vara nas mãos. E o Senhor Deus pergunta para ele: Moisés, o que você tem nas mãos? Você não perguntou: Moisés, suas mãos estão calejadas? Não, ele perguntou apenas isso: o que você tem? Com a vara, Moisés apartava as ovelhas, defendia as ovelhas, mostrava o caminho. Mas aqui, obedecendo a Deus, Moisés lança aquela vara no chão, e ela se transforma numa serpente. E é um momento quando o Senhor manda Moisés para pegar novamente aquela serpente, aquela vara. Quando ele a pega pela cauda, não é que a serpente volta a ser novamente uma vara? Deus fez isso com a vara de Moisés, para mostrar que aquilo que está em nossas mãos nem sempre é o que nós estamos vendo.
Moisés via uma vara, apenas uma vara. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus pode fazer, o que Ele pode transformar com aquilo que está em nossas mãos. Aquilo que os nossos olhos veem não é realmente o que é. O que é aquilo que nós não vemos. Deus pode fazer qualquer coisa quando nós o obedecemos. Quando Moisés lança a vara, ela se transforma, ela muda, ela recebe vida. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: mas isso aqui não presta, isso aqui não serve para nada, nunca vai ser. Não é que essa vara vai ser como que uma varinha de condão. O que você tem nas mãos que pode ser útil para Deus? O que está em suas mãos é muito maior, muito mais versátil do que você possa imaginar. O que você tem nas mãos, você pode dizer que é alguma coisa tão desprezível, tão sem valor como você supõe. Pode ser que Deus use, e Ele quer usar de uma maneira nova, de uma maneira diferente, aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Não havia poder especial naquela vara. Todo poder estava nas mãos de Deus. Ao Senhor Deus pertence a força, pertence também o poder. Então nesta manhã eu quero que os irmãos vejam comigo 3 situações em que Deus usou os seus filhos com aquilo que eles tinham em suas mãos. A primeira delas, Deus usa para mudar as circunstâncias. Em Êxodo capítulo 14, o verso de número 15 e 16, na ocasião que o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, tendo o exército de Faraó atrás deles, olha o que acontece. Êxodo capítulo 14, o verso 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, levanta a tua vara, levanta o que você tem nas mãos, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É tão interessante. Moisés clama ao Senhor, e Deus responde a ele: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que clamas a mim? O povo há pouco havia saído lá do cativeiro, do Egito, e diante do primeiro obstáculo, que era o Mar Vermelho, o exército de Faraó com fúria, os carros, os cavaleiros de Faraó vinham exatamente para esmagar o povo, para triturá-lo, para levá-lo de volta. O som no deserto como se propaga. Imagine ouvindo o som dos carros, o tropel dos cavalos de uma maneira tão violenta. E Moisés e aquele povo, aquela multidão, mais de 2 milhões ali, diante deles o mar, de um lado uma situação tão horrível, atrás um exército de Faraó. E Deus diz: Moisés, e tu levanta o teu bordão. Aquilo que está nas mãos, não jogue fora. Não jogue fora. Um dia Deus vai usar o que está nas suas mãos. Quantas vezes nós jogamos fora algo, porque no momento nós não sabemos para que aquilo. Não jogue fora. Era apenas uma vara. Não era uma vara encantada, não, era apenas uma vara. E novamente o Senhor pergunta a Moisés: agora, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que o povo de Israel passem pelo meio do mar em seco.
Mais uma vez, Deus usa a vara que estava nas mãos de Moisés. A pergunta que Deus faz a Moisés é a mesma que Ele nos faz hoje. E eu quero, nesta hora, mostrar aos irmãos como que na Bíblia, nessas 3 ocasiões que Deus usou, que estava na mão de Moisés, aquilo que parecia improvável, sem sentido, como que Deus pôde usar de uma maneira tão extraordinária o seu poder. E nós vamos fazer agora uma analogia da situação de Moisés, quando nós vemos o faraó correndo atrás, e faraó simboliza o passado. Faraó simboliza o passado. Do outro lado do mar, representa o futuro. E entre o passado e o futuro, Moisés estava ali. O passado é aquilo que está atrás de nós. E o passado faz algumas coisas. Faraó vinha exatamente para levar o seu povo, o povo de Deus, a viver no passado. Ou seja, a fúria do Satanás, a fúria do faraó de hoje, é exatamente nos levar para o passado. Mas é aquele passado que escraviza, é aquele passado que tritura, é aquele passado que rouba exatamente toda a beleza da vida. Moisés estava ali esmagado em meio às 2 pressões. Atrás do povo, como eu disse, vinha o faraó galopando com seu exército. À frente estava o quê? O mar. Diga para o seu irmão, meu irmão, faraó significa o passado. O mar simboliza o futuro. E eu e você, e Moisés na praia. Sabe, o inimigo como que nos puxa para viver aquele estilo de vida antigo. Eu não sei se você percebe isso. Como que ele atrai, como que ele chama, exatamente para viver aquele estilo de vida antigo. E uma das coisas, você olha para frente, o mar está ali, o futuro é totalmente desconhecido. E quando nós nos encontramos em meio a situações assim tão angustiantes, nós temos aquela tendência de tentarmos retroceder para aqueles padrões assim cheios de esquemas do mundo, os velhos amigos, as práticas antigas. E a nossa atitude diante da pressão de um futuro, que muitas vezes é assim, incerto. Parece que você diz assim, não, parece que Deus não está nem aí, parece que as coisas não estão chegando. E muitas vezes você sabe que o passado é tão ruim, e mesmo assim você é tão atraído por ele. É tão atraído por ele. O problema é que quando nós voltamos ao passado, nós retrocedemos, irmãos. Retrocedemos à escravidão de Faraó. O passado nos escraviza. E muitos hoje estão vivendo assim presos à culpa, presos a uma condenação, presos a esquemas assim, que não devem mais fazer parte da história de forma alguma. Não olhe para trás. Diga para o seu irmão, meu irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás. Faraó quer te levar a viver no passado, mas é um passado de escravidão. A segunda coisa, por que ele busca? Não só porque o passado nos escraviza. Em segundo lugar, ele destrói o nosso potencial. O povo de Israel, como escravo no Egito, o povo estava sujeito a um destino medíocre. Escravo.
não existe estilo de vida mais sem perspectiva do que a do escravo. É uma vida assim, tão medíocre. Se nós estivermos presos ao passado, nós não vamos alimentar o nosso coração de novos desafios. E quando nós não temos desafios, nós não crescemos. Nós paramos. Sabe, a vida cristã, ela é cheia de desafios. Ou seja, a beleza da nossa fé é que cada dia é uma oportunidade nova. Ou seja, nós caminhamos assim, de desafios, de milagres, da graça, de vermos a manifestação do Senhor de uma forma tão grande. E voltar ao passado, queridos, destrói aquele nosso potencial, porque no passado nós ficamos presos a uma rotina que nós já conhecemos. E nós repetimos aquilo que fazemos dia a dia. Não há desafios, não há nada de novo. Dessa forma, o nosso potencial fica tão restrito, tão limitado. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Se existe uma coisa que destrói qualquer casamento, é o que é? É a rotina. É não ter desafios. É não ter desafios. Mesmo você tendo já feito bodas de prata, de ouro, ou seja, não importa. Quando o coração é cheio de desafios, vamos ter mais filhos, vamos ter netos, vamos fazer isto, ou seja, algo que traz aquele buliço de alegria à vida. Mas quando ficamos assim, só olhando o passado, pelo contrário, o passado é importante, ele nos dá um referencial, é a base das nossas experiências. É verdade que tanto os acertos como os erros do passado se transformam na base da nossa própria experiência. Agora, nós fomos criados para desafios. Por isso, meu irmão, é a hora de você soltar as amarras do passado. Sabe, o passado passou. Diga para o seu irmão, passado passou. Diga, passado passou. Sabe, é a questão de entrar no mar, é sair da zona de segurança. E Moisés estava com o povo ali, numa zona chamada zona de segurança. Ou seja, o lugar seguro era aquele. Atrás vinha o perigo, o exército de Faraó. Na frente tinha um mar. Tanto o exército quanto o mar, tanto o passado como o futuro. Agora, essa zona de segurança aqui, o que eu faço? Se correr, bicho pega. Se ficar, bicho come. Querido, a zona de segurança é o pior lugar para se viver. Pior lugar para se viver é na zona de segurança. Porque a vida para. A vida para. Pior lugar para uma igreja viver é nessa zona de segurança. Pior momento para uma empresa existir é na zona de segurança. O pior momento para um casamento existir é na zona de segurança, porque murcha, seca, deixa de existir exatamente esse desafio. Como? E o Senhor volta na zona de segurança e diz para Moisés: Moisés, lá atrás eu perguntei, Moisés, o que você tinha nas mãos? Ele falou, eu tenho uma vara. Continue segurando o que você tem. Pode parecer nada, mas Deus vai usar esta vara como um ato profético na sua vida. Deus vai usar. Deus vai usar.
Sabe, é hora, queridos, e nós estamos vivendo esta hora, de soltar as amarras do passado, e entrar no mar, e deixar a zona de segurança. Em terceiro lugar, nos dá uma falsa segurança. O passado é uma rotina conhecida. E sempre que vivemos na rotina, nós temos uma ilusão de segurança. Sempre na rotina. A rotina nos dá uma ilusão de segurança. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 16, o versículo de número 3. O desejo, a maior razão para voltar ao passado, é aquele desejo assim equivocado de segurança, de ter completo controle sobre tudo, de não correr risco. Nosso receio muitas vezes é de ficarmos assim, sem saídas na caminhada até Canaã, de termos que recorrer ao Senhor. Olha aqui o versículo 3 de Êxodo 16, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, por que nos trouxestes deste deserto para matar de fome toda esta multidão? Ou seja, a zona de conforto lá atrás, lá do Egito, ali tinha comida, mas era uma segurança falsa. Lá eles apenas sobreviviam. O que Deus deseja há uma terra, há um momento na nossa caminhada espiritual, há uma terra que emana leite e mel, há uma terra que o Senhor deseja nos levar a um nível sobrenatural, a um nível desconhecido. Essa segurança que havia lá no Egito era apenas só de sobrevivência animal. Só comida. Só comida. Mas Jesus Cristo disse: nem só de pão vive o homem. Ou seja, essa segurança no normal, ela não é segurança. As coisas são assim, tão voláteis, como que num instante desaparece. Sabe, no deserto, lá estava o povo reclamando. Apesar deles no Egito serem escravos, eles tinham uma falsa ilusão de segurança, porque eles tinham comida. Agora no deserto, não tinha. A comida seria o maná. Não havia. Eles não podiam nem armazenar o maná. Eles tinham que colher o maná cada manhã. Cada manhã. Eles nem podiam guardar, nem podiam fazer uma poupança de maná para terem lá. Não. Tinham que buscar cada dia. O que o Senhor deseja dos seus filhos é exatamente isso, é cada dia. É a dependência dEle, é vivermos na dependência do Senhor, uma dependência irrestrita dEle. Meus irmãos, a maior razão para voltar ao passado é exatamente aquele desejo assim, tão errado, tão equivocado, de segurança, de ter o controle completo, de não correr riscos. O nosso receio muitas vezes é de ficarmos sem saída na caminhada até Canaã e de termos que recorrer a Deus. Muitas vezes nós não entendemos o quanto nós precisamos ficar na dependência do Senhor. Viver no passado, em quarto lugar, suga as energias sem produzir nada significativo. Moisés queria avançar, mas para onde?
Diante dele só havia o quê? O mar. E o mar simboliza o quê? O futuro. Algo misterioso, diferente, mas profundamente assim, irresistível. Aqueles que vivem no passado trabalham muito, mas eles realizam muito pouco. Muito pouco. Quando a escravidão do passado e o desafio nos prendem como dois gigantes, nós clamamos a Deus. E o Senhor nos responde dizendo que a saída está em nossas mãos. A saída está em nossas mãos. Esta é a primeira vez que lemos da Bíblia que Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? É a primeira vez que Deus fala a Moisés: pare de clamar, pare de orar, Moisés. É tempo de você agir. Por que clamas a mim? Moisés, você já tem nas suas mãos a vara. Estende a vara, Moisés. Diga ao povo que marche. Meus irmãos, existe um momento que é o momento de nós orarmos mesmo. Mas existe um momento de nós agirmos. Há um momento de clamarmos, como existe um momento de nós atacarmos, de avançarmos. Há tempo para tudo. Há esta hora de parar de orar, no sentido que Moisés estava ali clamando. É hora de avançar. Avance, Moisés. Lembra do que eu coloquei nas suas mãos, Moisés? Você já tinha uma vara. Use a vara e o mar vai se abrir. Olhe para o seu irmão. Diga: meu irmão, o que você tem nas mãos? Quando nós avançamos e saímos da nossa zona de segurança, nós vamos experimentar o melhor que Deus tem para nós. Se nós não tivermos, irmãos, a ousadia de pisar no Mar Vermelho, de sair da terra firme, de crermos que o mar vai se abrir, que algo vai acontecer, a nossa vida vai estar tão fadada à mediocridade. Teremos um projeto assim, tão insignificante na vida, tanto aos olhos de Deus, como aos olhos dos homens. Sabe, a vida, ela é bela, por causa dos desafios que temos. Nós não podemos viver cada dia apenas aquela mesmice. É o tempo hoje de sairmos dessa nossa zona de conforto, de termos essa ousadia de avançarmos. Será que chegou o nosso tempo de avançar? Nós estamos celebrando o nosso jubileu, mas aqui não é um ponto de parada. Aqui é apenas um momento para o muito o que Deus tem. Quando nós olhamos o que Ele já fez em Lagoinha, mas isso é tão pouco diante do que Ele quer fazer. Quando você olha para a sua própria vida, é tão pouco ainda do que Ele tem para fazer. O seu chamamento não é simplesmente para você vir participar de uma reunião uma vez por semana, alisar o banco. Não, há um ministério, há um chamamento, há um testemunho, há sonhos para você, há realizações as mais gloriosas, existem projetos para você transformá-los em realidade de uma maneira tão intensa. Será que já chegou o tempo de você avançar, irmão? Do modo como Deus usou a vara nas mãos de Moisés, Ele vai usar o que você tem nas suas mãos. Você vai enfrentar o que tiver pela frente, meu irmão. Os desafios que estão aí de um modo tão grande. O que você tem nas mãos? Pergunte novamente para o seu irmão: o que você tem nas mãos?
o que está em nossas mãos fará o mar se abrir. Diga para o seu irmão: meu irmão, o que você tem nas mãos vai fazer o mar se abrir. Diga para ele: meu irmão, o que você tem nas mãos vai fazer o mar se abrir. Meus irmãos, para abrir um mar que está à nossa frente, Deus vai usar o que está em nossas mãos. Não é na mão só do outro, não. Porque muitas vezes a gente vive na garupa do outro, na fé do outro, na vara do outro. Não, Deus quer que você entenda essa verdade. Mas antes, nós precisamos cumprir algumas condições de Deus. Quais são essas condições? A primeira delas, nós precisamos ter visão espiritual. Quem imaginaria que uma vara, um pedaço de pau, pudesse ter tanta utilidade? Nós precisamos atribuir um valor correto a cada coisa. No livro de Atos nós encontramos a história de uma mulher chamada Dorcas. Ela tinha uma agulha. Uma agulha. E com essa agulha ela fazia roupas. Costurava. Um dia ela adoece e morre. E quando Pedro chega, lá está aquele velório, todo mundo chorando. Mas as irmãs da igreja começaram a mostrar as roupas que ela havia feito. E o que acontece? Logo o coração de Pedro bate forte e diz: essa mulher não pode morrer agora. Por causa do que ela fazia com uma agulha, coisa aparentemente tão simples, ela é ressuscitada. Sabe, nós vamos ter uma visão espiritual das coisas. Uma agulha pode ter sido motivo dela receber vida. Quantas vezes você diz assim: ah, mas eu sou apenas um motorista de táxi. O que eu tenho na mão? Tem um volante. Mas do seu lado, a cada momento senta um passageiro. E você tem a oportunidade de testemunhar de Jesus para ele, de falar com ele do amor do Senhor. Ou seja, na vida do cristão, quando você tem nas mãos, o Senhor pergunta: o que você tem nas mãos? Você não pode ver simplesmente só a vara. Tem que ter a compreensão que Deus vai usar o que você tem nas mãos dentro de uma compreensão espiritual para mudar circunstâncias, para abençoar pessoas, para transformar famílias, para ser um canal de bênçãos para milhares e para milhões de pessoas. Você pode dar um aplauso ao irmão que está ao seu lado. O que você tem? O que você tem nas mãos? Pode ser algo simples. Eu conheço um irmão que ele corta cabelo. Ele tem nas mãos uma tesoura. Mas cada pessoa que senta ali, ele está cortando. Está falando. Está abençoando. O que você tem nas mãos? É tão diferente a vida quando temos uma visão espiritual. Ou seja, para o cristão tudo é espiritual. Não existe na vida do crente o que é secular e o que é espiritual. Não existem duas vidas. Tudo na nossa vida é espiritual. E tudo deve ser colocado para a glória de Deus. É uma vara, é uma vara.
É um pedaço de pau, um pedaço de pau. Mas se eu colocar fogo naquele pau, ele vai virar cinzas, vai acabar. É pau, mas ele pode transformar em serpente, mas ele pode transformar num controle remoto para abrir os mares da vida, para me levar para o outro lado. O que eu tenho nas mãos? É algo espiritual. Sabe, filho, muitas vezes você está no seu emprego e diz assim: estou aqui para ganhar meu pão de cada dia. Querido, você não está ali para ganhar o pão de cada dia nenhum, filho. Você está ali para fazer a obra de Jesus. Você está ali para testemunhar do Senhor. Você está ali para ser um referencial da graça do Pai. É exatamente isso. É por isso que nós vivemos. Em segundo lugar, nós vamos ter fé. É difícil nós crermos que poderemos avançar apenas com uma vara. O que é uma vara contra o mar? O que é um pedaço de pau contra o mar? Olhe para mim. As portas do inferno, elas são grandes. As portas do inferno são enormes. As portas do inferno são bitelonas, grossas. E o que o Senhor colocou em nossas mãos? Apenas o quê? As chaves. O que é maior? A porta ou a chave? O que é maior? A porta ou a chave? A chave. Não importa o tamanho da porta, importa o que você tem nas mãos, que é a chave. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. O Senhor nos deu as chaves. Que Ele não fique assim olhando. Gente, a porta é grande demais. Sabe, querido, é preciso ter fé para ver a mão de Deus no pequeno suprimento. Veja assim. Em terceiro lugar, nós precisamos de uma atitude de radicalidade. Devemos realmente assim radicais. A fé é radical. É correr riscos com Deus. Se o mar não se abrir, nós morreremos afogados. Mas nós não voltaremos ao passado. O povo teve que ir entrando no mar. E quando colocou um pé, o mar se abriu um pé. Quando colocou o outro passo, o mar foi se abrindo. E se o mar não se abrir? Aí vem Satanás e começa a falar: você vai morrer afogado. Isso não vai acontecer. Mas é melhor morrer afogado do que voltar ao Egito. É melhor você ser radical na sua fé. Minha irmã, você que está aí sonhando em casar, precisa casar, mas você não tem mais 18 anos. Não sei que idade você tem, nem eu vou falar. Aí aparece um Tom Cruise da vida, lindíssimo, mas cheio de demônio. Não é crente. E ele faz aquela proposta para você, você olha para ele, fica apaixonado. Gente, é o Tom Cruise. E logo você, por causa da palavra, você diz: eu não me dobro, eu não me rendo. Ou seja, você diz: eu prefiro passar a vida sozinha do que desobedecer
a palavra de Deus. O grande drama é quando as pessoas se curvam, é quando elas se prostram. Agora eu vejo assim, que no momento quando fazem, de repente as coisas mudam. Esses dias eu tenho ficado tão impressionado, pessoas que o casal quer ter um filho, e faz anos não tem, faz tratamento não tem, e de repente adota uma criança, e quando adotam a criança, logo a mulher fica grávida. Semana passada eu estava em São Paulo, eu estava conversando com um casal, a mulher está radiante, havia adotado criança, e logo tempo depois da adoção, ela ficou grávida. Ou seja, quando honramos o Senhor, Deus nos honra. Precisamos exatamente ter isso. Diante de nós há um grande desafio, algo a ser realizado, há um futuro, queridos, para ser conquistado. Existe aquele potencial para ser desenvolvido. Tudo isso pode parecer um grande mar, ameaçador. Você vê o rugido das ondas, mas nós temos de começar com o que Deus colocou em nossas mãos, ainda que seja uma pequena vara. Terminando, irmãos, Deus usa o que está em nossa mão para vencer o inimigo. Deus vai usar o que está na sua mão para vencer o inimigo. Moisés venceu circunstâncias. E nesse exemplo aqui de Davi, vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Abra comigo sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 38 até o 40. 1 Samuel 17, verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu imagino Davi, era pouco mais do que um adolescente, ruivo, bonito, franzino. E havia o gigante, era o gigante Golias. Ele disse: eu vou lutar com ele. E logo o rei Saul disse: tudo bem, já que você quer ir, então olha, o que eu tenho vou dar para você. Coloque a armadura, coloque meu capacete, coloque minha couraça, vista a minha armadura. Mas a armadura de Saul é de Saul. O grande problema é que algumas vezes nós queremos usar o que não é nosso, queremos usar o que é do outro. O que é do outro é do outro. Mas para lutar precisa de uma armadura, sim. A armadura de Saul é para Saul. Sabe o que Davi tinha? Ele tinha uma funda, ele tinha um embornal, ele tinha 5 pedrinhas, era o que ele tinha. Quando ele colocou aquela armadura, ele ficou desconfortável. Sabe, esse desconforto é o Espírito Santo que traz. Todas as vezes que você estiver fora da vontade do Senhor, você sempre vai perceber um desconforto. Você não tem paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro de Cristo nos nossos corações. Quando nós não temos paz para fazer alguma coisa, não faça. Ainda que os seus olhos é a melhor coisa. A armadura do rei Saul devia ser grossa,
Ele era o rei, devia ser o top que existia, a espada mais linda, mas não era o que Davi possuía. O que você tem? O que você tem? É com o que você tem que você vai vencer o gigante. Você conhece a história? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Diga para o seu irmão, diga para ele de uma maneira. Fale para ele assim: meu irmão, é com o que você tem. É o que você tem. Em quarto lugar, Deus usa o que está na sua mão para fazer você prosperar. Deus usa o que você tem nas suas mãos. Eu gosto desse texto. Algumas pessoas, quem aqui deseja ser próspero? Levante a mão. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter para suprir a sua necessidade e suprir as dos outros. João capítulo 6, o versículo de número 5 até o versículo 9. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Onde seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Diante de Jesus havia um desafio. Tinham 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Não tinha nenhuma padaria ali. E mesmo se tivesse padaria, o apóstolo disse: olha, nem vamos precisar de 200 denários. Mesmo se tivesse 200 denários, não seriam suficientes para comprar pão para essa multidão. E Jesus faz a pergunta: o que vocês têm nas mãos? O que vocês têm nas mãos? O que vocês têm? E eles buscam, encontram apenas um menino que tinha nas mãos o quê? 5 pães e 2 peixes. Agora, o que são 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão como esta? Nada. Mas quando aquele menino entrega os 5 pães e os 2 peixes, quando ele passa para as mãos de Jesus, o que acontece? A multiplicação. Aquele menino, com certeza, ele deve ter recebido, porque depois de ter alimentado todo mundo de pão e peixe, ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu fico pensando assim: para quem que foi aqueles cestos que sobraram? Para quem que foi? Eu imagino que o menino deve ter voltado para casa, assim: mãe! Um cesto. Ele levanta, quem sabe seus irmãos levantam, outros levantam, porque Deus usa o que está em sua mão para fazer prosperar. Ou seja, Ele não vê simplesmente o tamanho das coisas, Ele vê o que Ele pode fazer com aquilo que está nas suas mãos. E com aquilo que está nas suas mãos, um potencial tão grande. Olha para o seu irmão e pergunta: meu irmão, o que está nas suas mãos? E agora, antes de terminar, eu quero dizer: ponha o seu foco no que está em suas mãos. Ponha o seu foco no que está em suas mãos. 1 Reis, capítulo 4. É um texto tão maravilhoso. Eliseu chega na casa de uma mulher
E diz assim, segundo Reis, capítulo 4, diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? O que você tem em casa? O que você tem nas suas mãos? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, para terminar, diga para o seu irmão: meu irmão, não esqueça, preste atenção, diga para ele: quando colocamos nossa atenção no problema, tudo que vemos é o que nos falta. A mulher tinha um problema terrível, tinha uma dívida. Os credores iam levar os seus 2 filhos para serem vendidos como escravos. Chega o profeta e pergunta: o que você tem em casa? O que você tem nas mãos? Ela disse: eu não tenho nada. O que você tem? Eu não tenho nada. Aí ela lembrou: não, lá em casa tem um pouquinho de azeite, tem uma botija, eu imagino pequenininha de azeite. Eu só tenho isso. Aquela viúva havia perdido o marido, a situação dela era tão desesperadora, seus filhos estavam sendo vendidos como escravos para os credores. Mas observe que aquela viúva não conseguia ver nada além do problema. Ela dizia: tua serva não tem nada em casa. A atenção dela estava focalizada apenas no nada. Agora, a fé é ver alguma coisa atrás do nada. Isto é fé. A fé consegue ver alguma coisa atrás daquilo que aparentemente é nada. A fé vê as possibilidades ao invés das impossibilidades. A fé vê o potencial ao invés da impotência. A fé vê a adição ao invés da subtração. A fé consegue ver a colheita ao invés da fome, a multiplicação ao invés da divisão. Não se pode multiplicar o nada. 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Um tantinho desse, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, uma gota de azeite. Nunca diga: o que você tem nas mãos? Talvez você olhe para a sua mão e você diga: eu só tenho aqui essa aliança, eu só tenho minha família. Mas o que Deus pode fazer através da sua família, o que Deus pode fazer através da habilidade que Ele tem dado às suas mãos. Eliseu ajudou aquela mulher a ver além daquilo que estava em suas mãos, e a sua fé fluiu para ela tomar posse de tudo que Deus tem para ela, tinha para ela. Deus vem nos perguntando:
não que nós não temos, mas ele pergunta: o que temos nas mãos? E o milagre começa a acontecer quando nós começamos e desviamos a atenção do que não temos para o que temos. Aquilo que a viúva chamou de nada, que era o azeite, Deus disse: ali é o tudo para ela, é o tudo. Meu irmão, pare de ficar lamentando o que você perdeu. Abra os seus olhos, veja o que você tem, o que está nas suas mãos, que será um instrumento do milagre de Deus. Glória a Deus, gente! Gostaram? Então se inscreva em nosso canal do YouTube. Pois é, você sabia que a Rede Super de televisão tem um canal top no qual 100% da nossa programação que passa na televisão tá todinha lá? Pois é, às vezes você não tem tempo por causa do trabalho, dos afazeres de casa, você que é mãe, você que é pai, tem que dedicar tempo para os filhos. Pois é, então a gente tem esse canal do YouTube para que você confira todo o nosso conteúdo, tá legal? Eu vou ficando por aqui, na semana que vem eu tô de volta. Um beijo pra você e até lá!